Boa noite a todos, né? Vamos mais um vídeo aqui do canal Marcionita. O nome desse vídeo é O Grande Segredo Gnóstico Revelado. Quem é Judas Iscariotes? Boa noite. Vídeo de Judas Iscariotes. A gema de Judas, ou pedra de Judas, era amuleto de jaspe verde do primeiro ou segundo século. Esta pedra está exposta na Biblioteca Nacional de Paris, inventário número 2169. O cetro não deixará Judá, nem o bastão do governador entre seus pés, até que ele venha a quem pertence. Para ele será a obediência dos povos. Gênesis 49:10. O Evangelho de Judas e a gema de Judas confirmam um ao outro. A gema é uma evidência material de que havia gnósticos no segundo século que identificavam Judas como o demônio que era o Senhor do cosmos, assim como esta no Evangelho de Judas. Portanto, essa interpretação do Evangelho de Judas não é apenas narratologicamente correta, mas historicamente confirmada com evidências físicas da magia antiga. A identificação de Judas com o Senhor Astral Yaldabaoth era um segredo gnóstico que tinha um tremendo poder para controlar o deus demônio que governava o mundo. A profecia de Judas Iscariotes se conecta a esta teia complicada, identificando-se com Yaldabaoth no Evangelho de Judas e funcionando como o nome secreto do Senhor Astral nesta gema gnóstica. O que provavelmente selou seu destino como o duplo de Yaldabaoth foi o fato de que as escrituras associam o homônimo de Judas com Judá, com traços leoninos. De acordo com Gênesis 49:9, Judá é um leão de leão. O texto descreve o jovem leão de Judá, dizendo, ele se debruçou, como leoa e como leoa. Quem ousa acordá-lo? Apenas no caso de haver uma objeção levantada de que essa passagem escriturística realmente se refere a um dos filhos de Jacó, que não era Judas Iscariotes. Para o cristão gnóstico, o versículo 10 teria tornado perfeitamente transparente que havia escondido dentro da escritura a profecia da vinda do outro Judá, um Judá que era o Iscariotes. O cetro não deixará Judá, nem o bastão do governante entre seus pés, até que ele venha a quem pertence. Para ele será a obediência dos povos. Gênesis capítulo 49 versículo 10. Esta passagem deve ter sido entendida pelos cristãos de Sete como uma profecia que Judas Iscariotes cumpriu. Ele era o Judá vindouro, o leão da escritura que fora profetizado em Deuteronômio para se tornar Yaldabaoth, o demônio leonino que governava o mundo. Com esta leitura da passagem, a ligação de Judas Iscariotes ao arconte principal foi lançada. Seu destino negro foi selado, escondido no Evangelho de Judas e escondido nas costas de uma gema gnóstica por 2000 anos. Efésios capítulo 3 versículos 15. Pois ele mesmo é a nossa paz, que fez os dois e destruiu a cerca, o muro divisório da hostilidade, abolindo em seu evangelho a lei com seus mandamentos e regulamentos. Seu propósito era criar em si mesmo um novo homem fora dos dois, fazendo assim a paz, e neste único corpo para reconciliar os dois a Deus através da cruz, pelo qual ele colocou à morte sua inimizade. Beldabuta. Eu tenho certeza que os estudiosos analisaram essa passagem durante séculos, mas fico impressionado com a ideia implícita de que o corpo que foi deixado na cruz personificava a inimizade, ou no siríaco, Beldabuta. Desde o primeiro momento em que vi essa palavra, reconheci-a como a fonte do conceito gnóstico de Yaldabaoth.
basta olhar para a maneira pela qual Irineu conecta Ildabalt com a ideia de mandamentos que, como vemos em Efésios 2,15, também foram destruídos com a crucificação de Beldabulta. Ildabalt, Jeová, expulsou Adão e Eva do paraíso, porque haviam transgredido seu mandamento. Sem entrar nos outros textos gnósticos, vale a pena notar que o apóstolo claramente tem em mente a Gênesis capítulo 3 versículo 15 quando fala da inimizade que foi crucificada. Pois a mesma palavra é usada em Gênesis capítulo 3 versículo 15. E eu porei inimizade entre vocês e em meio à mulher. O ponto claro é que o corpo de Jesus foi representado pela palavra inimizade, morta na cruz. Malaquias capítulo 4 do verso 4 ao 6. Pelo que entendo que o próprio Jeová promete vir à terra, mas antes ele enviaria Elias para preparar seu caminho. Veja, Crestos disse que João Batista era Elias que havia de vir. Então, para mim, João Batista estava preparando o caminho do arconte que estava encarnado em Judas, a Iscariotes. O Senhor da Glória era Jeová, o Deus do Velho Testamento. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo capítulo 24 versos 8 ao 10. Veja o que Paulo fala. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. 1 aos Coríntios capítulo 2 verso 8. Então está bem claro que foi Jeová quem morreu na cruz. Apocalipse de Pedro da Nag Hammadi. E ele me disse, seja forte, a ti foram confiados estes mistérios e a interpretação deles através desta revelação. Aquele que as autoridades crucificaram era o primogênito de uma família da raça dos demônios, ou seja, um mero vaso de barro no qual uma alma deles habitava, pertencente ao Elohim, o regente deste mundo, e agora está sob a cruz da sua lei. Então o grande segredo dos gnósticos era que Judas foi com seu corpo na cruz, Crestos foi à cruz com a sua aparência colocada em Judas e Adalboate foi em espírito na cruz. A gema de Judas Iscariotes tinha o segredo gnóstico que o grande arconte foi para a cruz para ser crucificado.